O viajante do tempo se chamava Daniel. Ele era um cientista, um historiador e um ativista. Ele dedicou sua vida a estudar o passado, a entender o presente e a mudar o futuro. Ele acreditava que a humanidade tinha potencial para ser melhor, para viver em harmonia, para resolver seus problemas, para evoluir. Ele acreditava que a verdade era o caminho para isso. Ele descobriu a verdade sobre o cristianismo, sobre como ele foi criado por Constantino, sobre como ele foi usado para controlar as pessoas, sobre como ele foi distorcido ao longo dos séculos, sobre como ele gerou conflitos, ódio e violência. Ele descobriu que o cristianismo era a maior mentira da história e que ele estava na raiz de todos os males do mundo. Ele quis compartilhar essa verdade com o mundo, mas ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que o cristianismo era poderoso, que ele tinha influência, que ele tinha seguidores, que ele tinha inimigos. Ele sabia que o cristianismo não aceitaria a verdade, que ele a negaria, que ele a combateria, que ele a eliminaria. Ele sabia que o cristianismo não tinha escrúpulos, que ele não tinha limites, que ele não tinha piedade. Ele sabia que ele precisava de provas, de evidências, de argumentos. Ele sabia que ele precisava de uma forma de mostrar a verdade, de uma forma que ninguém pudesse contestar, de uma forma que ninguém pudesse ignorar, de uma forma que ninguém pudesse esquecer. Ele sabia que ele precisava de uma máquina do tempo. Ele trabalhou por anos em seu projeto, em segredo, com a ajuda de alguns colegas e amigos. Ele usou a ciência, a tecnologia e a criatividade. Ele usou o que ele tinha, o que ele podia e o que ele ousava. Ele construiu uma máquina do tempo, um dispositivo capaz de viajar no tempo, de ir ao passado, de voltar ao presente, de ver o futuro. Ele testou sua máquina do tempo, com cuidado, com cautela e com coragem. Ele viajou para o passado, para o século IV, para o tempo de Constantino. Ele viu com seus próprios olhos como o imperador criou o cristianismo, como ele manipulou a história, como ele inventou Jesus, como ele forjou a Bíblia, como ele enganou o mundo. Ele registrou tudo, com fotos, com vídeos, com documentos. Ele voltou ao presente, com as provas, com as evidências, com os argumentos. Ele planejou sua missão, com estratégia, com inteligência e com esperança. Ele escolheu o momento, o lugar e o público. Ele escolheu o dia 21 de dezembro de 2023, o dia do solstício de inverno, o dia do fim do mundo segundo o calendário maia. Ele escolheu a sede da ONU, em Nova York, o centro do poder mundial, o palco da diplomacia global. Ele escolheu falar com o líder mundial, o presidente da Assembleia Geral, o representante da humanidade. Ele viajou para o futuro, com sua maleta, com seu dispositivo e com sua mensagem. Ele chegou em um dia chuvoso, vestindo um sobretudo preto e carregando uma maleta. Ninguém sabia quem ele era, de onde ele vinha ou o que ele queria. Ele apenas se apresentou como um viajante do futuro, do ano de 2053, e pediu para falar com o líder mundial. Ele foi levado até a sede da ONU, onde foi recebido pelo presidente da Assembleia Geral. Ele abriu sua maleta e tirou seu dispositivo, que parecia uma mistura de computador e máquina do tempo. Ele disse que tinha uma mensagem urgente para a humanidade e que todos deveriam ouvi-la. Ele conectou seu dispositivo a um projetor e uma imagem apareceu na tela. Era uma cena de horror, de um mundo devastado pela guerra, pela fome, pela doença e pelo caos. Prédios em ruínas, corpos espalhados, fogo e fumaça por toda parte. Ele disse que aquele era o futuro da humanidade, se ela não mudasse seu rumo. Ele explicou que a causa de tudo aquilo era uma mentira que havia sido repetida 1000 vezes, até se tornar uma verdade. Uma mentira que havia dividido a humanidade em facções rivais, que lutavam entre si por poder, por recursos, por ideologia.
Uma mentira que havia sido criada por um homem há muito tempo para manipular as massas e estabelecer seu império. Uma mentira que havia se transformado em uma religião que havia se tornado dogmática, intolerante e violenta. Ele disse que essa religião era o cristianismo e que ele havia sido inventado pelo imperador Constantino no século IV para unificar o Império Romano sob uma única fé. Ele disse que Constantino havia forjado documentos, alterado textos e fabricado milagres para criar uma história falsa sobre um homem chamado Jesus, que supostamente era o Filho de Deus e que havia morrido e ressuscitado para salvar a humanidade. Ele disse que essa história era uma farsa e que Jesus nunca havia existido e que Deus era uma ilusão. Ele disse que ele tinha provas disso e que ele podia mostrar a todos, se eles quisessem ver. Ele disse que ele tinha vindo do futuro para revelar a verdade e para alertar a humanidade sobre o perigo de seguir uma mentira. Ele disse que ele tinha esperança de que a humanidade pudesse se libertar da mentira e se unir em torno da razão, da ciência e da paz. Ele perguntou se alguém tinha alguma dúvida ou se alguém queria ver as provas. Ele esperou por uma resposta, mas ninguém disse nada. Todos estavam em silêncio, olhando para ele com medo, com raiva ou com desprezo. Então, ele ouviu um estalo e sentiu uma dor aguda no peito. Ele olhou para baixo e viu um buraco de bala em seu sobretudo. Ele caiu no chão e viu o sangue se espalhar pelo carpete. Ele olhou para a frente e viu um homem de terno e gravata segurando uma pistola. Era o presidente da Assembleia Geral. Ele disse, com uma voz fria e calma: "Você cometeu um grande erro, viajante. Você não deveria ter vindo aqui. Você não deveria ter falado essas coisas. Você não deveria ter desafiado a nossa fé. Você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe o poder que nós temos. Você não sabe o que nós somos capazes de fazer. Você não sabe o que nós vamos fazer. Você não sabe o que nós já fizemos." Ele apontou a pistola para a cabeça do viajante e disse: "Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os herdeiros do império. Nós somos os senhores do mundo. Nós somos a verdade. E nós vamos destruir qualquer um que se oponha a nós. Nós vamos destruir você. Nós vamos destruir o seu futuro. Nós vamos destruir a humanidade." Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando o seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo deixa o seu like, obrigado.